Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Web Design. Eu sou o Arthur e eu vou acompanhá-lo nesta aula. Hoje a gente vai falar do CSS para que a gente possa começar a entender como que a gente vai enfeitar o texto HTML, texto hipermarcado HTML, nosso site que a gente começou a construir. Então vamos lá, aguardo você logo depois da vinheta. Como a gente falou na aula passada, a gente pode declarar o estilo em algumas partes diferentes do nosso site. E elas existem e elas têm prioridade. A forma que mais tem prioridade máxima é a declaração inline, que é aquela na hora que a gente está declarando a tag. A gente coloca a nossa tag P, A, div, e lá a gente coloca style, igual, e fala o estilo. Aquela ali é com prioridade máxima. A segunda é quando a gente declara o estilo dentro da tag style, que fica dentro da tag head. Mas a gente vai acabar que a gente não vai usar muito essa opção não. A menos que você queira, né, que você goste, aí fique à vontade. Mas a primeira e a terceira são, eu acho que são as melhores. A terceira, que é a que a gente vai ver hoje, é a declaração em folha de estilo em cascata, ou seja, usando o CSS. E para isso a gente precisa avisar para o nosso site qual folha de estilo em cascata ele está usando. E a gente faz isso da forma que está aí no slide. Dentro da tag reta a gente coloca o link, uma tag link, para poder mostrar qual vai ser a folha de estilo. Vamos então para a nossa prática e a gente vai colocar a folha de estilo lá no nosso index.html. Então essa é a parte que vocês pausam o vídeo e façam vocês mesmos, que daqui a pouco eu vou fazer. Para a gente fazer isso, a gente vem cá dentro da head, coloca a tag link. A tag link ela vai pegar lá da pasta CSS relativa ao index, né? CSS, style.css, e o papel que ele vai fazer é o papel de style sheet, certo? Como a gente pode ver aqui, ó, tem aqui a pasta CSS e aqui está o style.css. Eu vou abrir o Notepad também, ele está em branco. Então a gente colocando isso aqui por hora não vai fazer diferença ainda, né? E quando a gente completar e começar a usar que a gente vai ver. Mas vamos prosseguir lá. Como que a gente completa, portanto, o nosso arquivo .css? A gente faz isso com a mesma sintaxe que a gente viu, que a gente pode usar na declaração inline, que a gente pode usar no nosso na tag style lá dentro do head. A gente escreve o que é que a gente quer configurar. Se for uma tag, a gente coloca o nome da tag. Se for uma ID, a gente coloca a hashtag. Se for uma classe, a gente coloca ponto no nome da classe. E dentro de chaves, a gente coloca quais propriedades, quais características que a gente quer modificar. Que nem está aí no slide. No slide, a gente muda a tag body para que ela tenha 0 pixels de margem de padding. A gente muda o ID título 1 para que o tamanho da fonte seja de 30 pixels. E a gente muda as classes texto rosa para que a cor seja essa daí definida em RGB. E aqui está o exemplo da gente usando a classe e o ID que a gente configurou no slide anterior. Vocês verem como que fica. Algo interessante que a gente pode fazer é usar uma pseudoclasse com o nome de holder. Que é o seguinte, primeiro a gente define a classe com ponto, o nome dela, do jeito que a gente está, do jeito que a gente fez lá, né, que a gente define o texto rosa. E em seguida, depois, a gente define ponto, nome da classe de novo, 2 pontos e o nome da pseudoclasse, né? No caso, 2 pontos holder. E aí a gente faz outras definições. Nesse caso aí, o nosso texto rosa holder, ele fica em negrito e aumenta um pouquinho o tamanho. O que isso significa então? Significa que a sua classe está definida do jeito que você definiu antes, só que quando você passa o mouse em cima dela, ou seja, hover, ela é modificada para ficar do jeito que você definiu aí. Então, à esquerda ali, né,
está trocado. A esquerda aqui está ali a nossa classe, a gente passou o mouse, virou como a direita. E quando a gente tira o mouse, volta ao que estava antes. Vamos para a nossa prática então e vamos configurar uma classe da nossa escolha, para a gente deixar do jeito que fica bacana. Como a gente colocou um link aqui, né? Vou apagar aqui para eu fazer do zero. Como a gente colocou um link aqui no index, eu vou fazer uma classe para ele, aqui no style. Então vamos lá, ponto, eu vou chamar a classe de meu link, abre e fecha chaves, e o que a gente vai configurar? Vou colocar a cor, para C vou colocar em hexadecimal, 00, vou pôr essa cor aqui, deve ficar parecido com o ciano, vou colocar mais de uma propriedade, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar o text decoration para ser nome. Beleza. Então aqui no A, class, adicionar, class, meu link. Certo. Agora vamos ver aqui. Atualizando, agora meu link está da cor que eu coloquei. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais. Vamos colocar aqui, ó. Vamos definir o meu link, vamos definir o hover. Então quando eu passar o mouse, eu vou querer que ele fique com a cor um pouco mais escura. Ponto e vírgula. E eu vou querer que ele fique com negrito. Vamos salvar. Vamos lá, agora vamos testar. Ó. Pronto, escureceu bastante e fica em negrito. E aqui nós também temos algumas propriedades que são principais para a gente saber. Na verdade, a gente tem várias e várias propriedades que a gente pode configurar com CSS. E dá para fazer muita coisa bacana, só que a gente não vai entrar muito profundo nisso, porque a gente vai usar o Bootstrap, que vai facilitar a nossa vida bastante, vai dar para a gente fazer coisas bem interessantes. E à medida que a gente for precisando, a gente vai descobrindo novas propriedades e vendo como que a gente modifica elas. Mas, por exemplo, tem a margem e o padding. A margem é um recuo do bloco inteiro, né, do parágrafo, da div, para dentro. É um recuo todo dele para dentro. Já o padding não é um recuo do bloco, é um recuo do conteúdo dele, mas o espaço do bloco continua lá. Tem um background color, para colocar a cor de plano de fundo, background image, para colocar uma imagem de plano de fundo, color que a gente viu, para que mudar a cor do texto, font size, para mudar a cor da fonte, o último ali, para colocar em negrito, e tem vários outros. Aqui a gente tem um exemplo um pouco mais avançado de como definir algumas classes, e essas classes aqui são as classes responsivas. Se vocês quiserem saber em detalhes, na verdade, essas classes aqui são as que a gente usa lá no site do PET, quando eu falei com vocês que a gente colocou classes responsivas nos vídeos do YouTube que a gente incorporou usando o iframe. Então a gente faz containers, né, faz divisórias, faz uma divisória maior, que é uma iframe container, e dentro do iframe, da tag iframe, a gente usa essa classe iframe fluido. Mas não precisam se preocupar em entender todas as propriedades que elas estão fazendo, só para vocês verem um exemplo mais avançado, e à medida que a gente for precisando, a gente vai pesquisando e aprendendo, certo? E a gente vai falar especificamente de responsividade já na próxima aula, quando a gente começar a falar de Bootstrap. E assim como tem a hover de pseudoclasse, temos outras pseudoclasses também, cada uma com uma ação, e dá para fazer coisa muito legal. Mas outra coisa bacana que dá para fazer também é a gente fazer algum elemento mudar quando a gente dá o hover sobre outro elemento. Por exemplo, a gente tem um elemento aqui, container, e tem outro elemento dentro dele. Quando a gente passa o mouse no de fora, tem como fazer o de dentro mudar, sem que a gente necessariamente chegue no de dentro, e vice-versa. E para isso, a gente define lá nós definimos a classe, a gente coloca a classe, hover, aí a gente coloca um operador, dependendo de qual hierarquia que a gente quer fazer, né?
sendo que está imediatamente dentro, sendo que está de alguma forma dentro, sendo que está de fora e tal. A gente coloca um operador e coloca o ID ou a classe do disso que está dentro, como está aqui no slide. Mas também é a título de curiosidade. Mas a aula de hoje vai ficar por aqui e a gente se vê na próxima aula e lá a gente vai começar a enfeitar de verdade mesmo o nosso site, porque a gente vai ver como que a gente pode usar e como que isso facilita a nossa vida, o Bootstrap, certo? Aguardo vocês lá, espero que vocês tenham gostado.